Vamos lá. Eita, glória a Jesus. Pai, te louvamos, te exaltamos. Sim, Pai. Glorificado é o teu nome, exaltado tu és. Da Barquidiova. Deus, Stucanil serve. Como? O Espírito Santo. como pode, Senhor? Oh, Tamanha Jesus. perfeição, tamanho amor, tamanha bondade. Da maneira- Hoje aqui estamos, Deus, Sim, sim. lendo, ó Pai, tamanha profundidade Tu és o autor da vida, Jesus. que é esse livro de Hebreus. O Espírito Santo. E numa semana tão especial, Deus, É, Jesus. uma semana, ó Pai, queremos, ó Pai, ministrar e ser ministrado Oh, aleluia. através do sangue e do pão, Stai quente te farcatubi. que um dia ali, ó Pai, naquela cruz, ó Pai, a expiação perfeita, Aleluia. aquilo que nos libertou, ó Pai amado, deste pecado, Oh, glória. ao qual nos podemos achegar santos e irrepreensíveis em Tua presença, Te rebecaste. ao qual podemos aqui, Deus, Sim, Pai. ter este momento de intimidade com o Senhor, de Oh, escutar glória. o Teu Santo Espírito, Deus. Bem-vindo, Espírito Santo. Meu Deus, olha esse privilégio, Pai. Seja bem-vindo, amigo. Termos esse grande Gostei. conforto, Tamalatako. resposta, ó Pai amado, através do Seu doce Espírito Santo. Oh, glória a Jesus. E é por causa deste momento, ó Pai, Da pare que o Teu Filho, ó Pai amado, ali se entregou, ó Pai, por obediência ao Senhor. Abarakendova. Meu Deus, Edibiristai kinita fornikia. meu Deus, Nehevistaia. olha isso, ó Pai. Obrigado, Jesus. Essa língua, ó Pai amado, como de fogo, ó Pai. Oh, aleluia, Jesus. A manifestação da presença, a manifestação, ó Pai amado, daquele que desceu e que por conta desse sacrifício, ó Pai amado, veio habitar, ó Pai, dentro da gente. É, Jesus, obrigado. E aqui está, ó Pai. Amém, Jesus. E abraçamos e recebemos e Pai glorificamos. Santo, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Paz do Senhor, braços fortes. Agradecemos aí, grande carinho aí de cada vaso, a presença sempre de cada um aí em vários momentos com a gente. Tem sido assim um caminhar, um aprendizado nesse ministério tão profundo, tão importante, que é o ministério dos vasos, dos homens de Deus, e que aqui Deus deu o privilégio de chamarmos de braços fortes, porque cremos que pelo poder de Deus somos assim. Amém, Jesus. Aleluia. E tem sido assim um caminhar e um ajuntar, um compartilhar, onde temos aprendido de uma maneira como um só corpo, porque a gente aprende com o Espírito Santo na sua intimidade, o seu caminhar é você e Deus, mas o servir, o amor, o estar junto, o manifestar o poder de Deus aqui nessa terra, ele vem desse compartilhar um ao outro. Verdade, Jesus. E hoje aqui estamos, né? Vaso.
Braço forte de Deus. Estudando o que hoje? Hoje a gente vai ministrar o que aqui? Gente não, Espírito Santo. A paz do Senhor, braços fortes, homens valorosos de Deus. Estamos aqui, como meu amigo Diego, disse, para falar de Deus para a tua vida e aprender um pouco também, com o nosso amigo Espírito Santo. No vídeo passado nós falamos sobre um versículo de Hebreus poderosíssimo, que é o Hebreus 4. E hoje você já pode correr, pegar a sua Bíblia, onde você estiver aí, e abrir no livro de Hebreus, capítulo 5, que é a história de hoje, onde nós vamos navegar, Diegão, onde Deus vai nos dirigir, é Hebreus 5. Algo pequeno, poucos versículos, mas de um crescimento, e um entendimento fortíssimo para a nossa vida. Aleluia. Amém, amém. E é interessante, Paulo, que o capítulo 5, ele já inicia muito falando daquele papel que um dia Deus colocou ali através da vida de Moisés, A gente consegue enxergar lá no livro de Levítico toda essa estrutura e o papel a qual aqui no Novo Testamento é ministrado. E lá ele foi explicado e condicionado e iniciou ali, Que é primeiro a construção do tabernáculo, a presença de Deus ali e a forma, porque eu vejo ali no livro de Levíticos, é Deus ensinando ao homem como ter uma comunhão com Ele. Até aquele momento ali o homem não sabia como se chegar a Deus, Então Deus falou assim, não chega na minha presença de qualquer maneira, peraí, eu vou te ensinar, Moisés, vou te passar o beabá, o alfabeto para chegar na minha presença. Por enquanto tá todo mundo analfabeto, tá todo mundo não sabe nada, mas vai passar pela escola de Jeová para aprender a chegar na minha presença. Exatamente. E ele estrutura assim de uma forma muito perfeita, Deus vai direcionando ali a construção, cada detalhe da construção e a profundidade, a riqueza de cada peça e de cada momento. E as formas ali, como Deus vai direcionando o sacerdote para até a chegar no Santo dos Santos, E aqui ele começa justamente falando dessa primeira figura. Antes dele entrar no que a figura vai fazer, que a figura que a gente está falando é do sacerdote, que aqui lá no meio a gente vai falar do que ele está fazendo, um dos papéis do que o sacerdote está fazendo. Mas ele primeiro começa a falar do sacerdote. Ele primeiro apresenta aqui algo da parte de Deus no entendimento, porque as pessoas ali já tinham aprendido o que era o papel do sacerdócio, mas ele começa a comparar aquilo que eles entendiam do homem ao qual foi instituído, e ele traz à luz ali essa história para a vida de Cristo, Então ele inicia realmente assim, ele pega o momento atual e ele começa no versículo 1, porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é ordenado por homens, nas coisas pertencentes a Deus, para que ele possa oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados. E pode ter compaixão pelo ignorante e por aqueles que estão desviados, porquanto também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por essa razão ele deve, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer ofertas pelos pecados. Então, 1 e 2, ele primeiro apresenta essa figura do sacerdote, mas até então aqui, falando que ele era ali naquele momento sempre algo levantado pelo homem, Porque em seguida aqui ele vai trazer o papel de Arão, porque ele começa a falar assim, vocês aí são todos
na história onde está aqui, já no Novo Testamento, a gente está falando já de anos que se passaram, desde Moisés até a morte de Cristo. Até chegar nos sacerdotes que Paulo estava falando naquela época ali. É, o autor de Hebreus, né? Isso. O grande escritor. E aí, ele traz à luz, naquele momento, fala assim, ó, você está vendo todas essas gerações que passaram? Vocês foram levantados por homens. E vocês exigem um sacrifício tanto pelo povo como para vocês também, porque vocês não são perfeitos. Não são santos, né? Não são santos. Como, é o que a gente vê hoje, né? Ele precisa se santificar, né? E o que eu acho interessante no versículo 1 diz assim, porque todo sumo sacerdote, ele é tomado dentre os homens. Então é uma escolha de Deus na vida de um sacerdote. Que aí, se você parar para olhar a igreja, Deus foi lá e tomou a igreja de dentre os homens. Então isso aqui já tem uma escolha de Deus para você, varão. Às vezes você fala, Deus não me escolheu. Não, Deus te tomou para trazer para a presença dele. Deus foi lá e te pegou do mundo para te colocar na presença dele, para ser o sacerdote da sua casa, da sua família. Isso aqui é interessante, isso aqui é top demais. E aí, Vaso, ele traz essa luz, né? Que é um papel interessante, primeiro, que ele apresenta o sacerdote como uma figura que ele deve ter ali primeiro eu vejo assim, ele apresentando até um coração do sacerdote como um ato de compaixão. Porque olhando para ele vê que ele é fraco, ele vê que ele, mesmo sendo ali levantado para as coisas de Deus, acessando a presença de Deus, tendo contato com a glória de Deus, mesmo assim, é uma fraqueza. Ele é um homem falho, é um homem ainda que precisa ainda de um sacrifício ainda para se achegar a Deus. E aí quando ele olha para o povo, ele vê a mesma ali, aquela visão, a mesma que a dele. E aí ele fala que ele tem que ter essa compaixão pelo povo, pelas pessoas que não têm esse conhecimento, esse privilégio ali, e por aqueles que também desviados. Então primeiro ele apresenta o coração de um sacerdote e a justificativa pela qual ele deve fazer aquilo ali. Porque ele, rodeado de toda essa presença, é fraco. E aí aquele coração de compaixão fala assim, tem o povo, tem o meu próximo, eu tenho que também ali adentrar por ele. E aí a gente começa a entrar um pouco... Porque quando ele entra ali, ele entra representando toda uma nação, né? Uhum. E no meio daquela nação tem todo tipo de povos. Tem aqueles que estão de pé, tem aqueles que não estão de pé, tem aqueles, agora a palavra diz que está desviado. Então ele entra ali representando Deus, eu estou representando todo mundo que é errado. Até eu sou errado porque eu sou fraco, porque se eu não fosse fraco eu não precisava oferecer sacrifício por mim mesmo. Uhum. Então ali ele já olha e fala, Deus, tá aqui, mas a gente necessita, nós necessitamos da tua presença. E depois desse cenário ele entra numa figura importante de Arão, que não sei se vocês sabem, irmãos, mas Arão ele foi o primeiro, né, sacerdote levantado ali daquela ordem de Levi, ali, daquela família, né, de Levi, das 12 tribos. Moisés, em um momento de escolha em que ele estava na sarça, ele falava que ele tinha um pesar de línguas ali e que ele sozinho não daria conta, mesmo Deus falando que ele era capaz daquela chamada, porque Deus ia levantar o que precisava para a vida dele, para chegar ali no Egito, confrontar Faraó, subjugar as hostes malignas ali, para livrar o povo e cumprir a promessa que foi feita ali para José, quando teve o retorno do povo, ali, a ida do povo para o Egito, né, que eles saíram de Canaã para o Egito por conta da fome. José estava ali, e José havia profetizado que eles iriam retornar. E Moisés foi levantado nessa função. E nessa função, como Moisés ali, ele teve esse coração de sozinho não vai ser possível, Deus levanta o irmão dele, Arão.
E esse Arão ali, ele é essa figura a qual, né, ele vai se vestir por completo naquele momento. E aí a gente adentra também um pouco ali, já na parte lá de Levítico 16, onde ele traz essa função que a gente vai adentrar aqui, que é a parte da expiação, né? E antes da gente falar da expiação, vamos ler só o 5:4. E nenhum homem toma esta honra para si mesmo, senão quando é chamado por Deus, como foi Arão, que foi o primeiro. E aí ele entra, ele faz toda essa introdução para entrar em Cristo. E aí ele fala, assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se tornar um sumo sacerdote, mas o fez aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Aleluia, Jesus. Tá, glória. E aí, vaso, a gente vai entrar agora aqui numa parte, para mim é a parte que a gente vai gastar um pouco mais de tempo aqui. E nessa parte a gente vai entrar um pouco na expiação e a gente vai falar um pouco dessa expiação. Então, aqui, quando a gente pega os 5, versículos 7, 8 e 9, é uma parte muito profunda, irmãos. E é um versículo assim que muita gente já escutou falar, mas é algo assim de extrema importância ser pedido assim para o Espírito Santo um rema da parte dele, porque isso aqui não é um conhecimento de letras, mas tem que ser uma revelação da parte do Espírito para que você realmente entenda o que foi esse momento para Cristo ali e o que isso representa hoje para mim e para você. É porque ali, né, nesses versículos agora, irmãos, varões lindos de Jesus, vai entrar agora, igual o nosso amigo Diego está falando, o sacerdote de Arão, ele foi escolhido pelos homens ali, mas só que Deus chamou Arão. Aí depois ele vem, olha, tudo bonitinho, aí Deus pega e traz Cristo agora, que é o versículo 5 que nós lemos. Aí no versículo 6, ele vem a querer dizer sobre o lugar que ele é sacerdote para sempre, né? Então agora começa o que? A expiação de Cristo para a igreja. Agora entra para a gente entender o que foi o sacrifício de Cristo pela minha vida, pela tua vida, pela vida do nosso amigo Diego aqui, para entender. E se nós lemos isso aqui só com a sabedoria humana, como o Diego disse, a gente passa desapercebido e fala, não, isso está difícil demais, eu não entendo isso aqui, e vai embora. Então isso aqui Deus vai falar fortemente com a tua vida. Aleluia. 7, 8, 9. O 7 diz assim, ó, o qual nos dias da sua carne, após ele ter oferecido orações e súplicas com grande clamor e lágrimas, aquele que podia livrar da morte, e foi ouvido quanto ao que temia. No 8 ele diz assim, embora ele fosse um filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, ele tornou-se autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Aleluia, Amém, Jesus. Deus. Glória a a Jesus. E irmãos, vamos lá. A expiação, o que eu falei, ela está lá em Levítico 16. Em algum momento também tivemos um estudo sobre a porta da verdade, a qual foi ministrado ali o candelabro e a representação daquilo ali, onde fala ali das 7 igrejas e desses 7 momentos de festas também. E essa expiação, ele é o 6º momento ali, né? Ele é, se você for contar, é a 6ª vela. E ele fica entre a festa de trombeta e a festa de tabernáculo, né? A gente tem essa parte da expiação. E essa expiação, ela acontece uma vez por ano, naquele momento,
onde é feito esse ato tão importante, que é um ato de fazer esse sacrifício para o sacerdote e para o povo. E ali, né, neste momento, Deus ali, ele traz a memória do grande sacrifício que foi feito. Ele leva a memória aqui no momento em que Cristo, por obediência ali, ele entra naquele Getsemane. Você vai ver ali nos evangelhos este momento, quando você for ler antes da cruz, ele tem esse momento ali no Getsemane, onde ele ora, ele conversa com o Pai, e ali entre lágrimas ali, e súplicas dele, e gotas ali de sangue ali correram ali nos olhos de Cristo, e ele pede ali para que Deus passe aquele cálice, mas que seja feita a vontade dele acima de todas as coisas. E aí, nesse cenário que você vê Jesus sendo submetido a uma obediência, porque ali ele ia experimentar algo a qual ele nunca foi tocado, a qual durante toda a eternidade, nunca na eternidade teve um momento sequer em que iria se fazer pecado por algo. Em uma figura santa, pura, imaculada, sem defeito algum, sem mancha nenhuma. Sem mancha nenhuma, o mais puro linho que existe de toda a eternidade. E ali, assim como um dia Abraão levou seu filho Isaac, porque Isaac ali no primeiro momento, ele não foi sozinho, ali não foi pedido para Isaac aquilo foi direcionado a Abraão, e no meio do caminho Isaac teve a revelação daquilo ali, quando ele pergunta: pai, estou vendo aqui a lenha, o fogo, o cutelo, onde está o sacrifício? Onde está o cordeiro? E ali ele entendeu. E mesmo entendendo ali por obediência e sabendo o que o pai dele é, ele se permitiu ali. Ele se deixou, né? Ele se obedeceu e falou... Porque Isaac sabia que no culto de Abraão tinha que ter sacrifício. E aí a gente entra aqui, Vaz, numa parte assim que a gente lê e você fica assim: meu Deus, como pode? E ele fala assim: e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Tá, glória a Jesus. E aí você fala: meu Deus, como a perfeição pode ser aperfeiçoada? Como melhorar aquilo que já é melhorado? Como melhorar algo, não vou usar, como ser aperfeiçoado algo que não existe perfeição maior. E isso fica ecoando no nosso coração. E eu entendo aqui, meus irmãos, algo assim tão profundo, porque como a gente viu que nesse momento ele iria se adentrar, iria experimentar algo que nunca antes houve na eternidade, porque até ali, meus irmãos, Deus, mesmo ali se fazendo carne, ele era imaculado naquele momento. Até aquele momento, quando ele tinha ido os 33 anos, durante esses 33 anos, foram 33 expiações que ele participou ali. Ele viu um sacerdote entrando ali no Santos dos Santos, ele viu ali acontecendo a expiação,
E ali durante aqueles 33 momentos vendo aquela expiação, e eles... Um dia sou eu. E um dia ele sabia que o pai ia colocar ele lá, mas não para trazer o sacrifício, mas para ser o sacrifício, né? Então eu entendo que toda aquela perfeição, ele se submete a uma obediência para esse momento ali. E naquele momento que foi por um único momento, um único sacrifício feito, o sacrifício perfeito, que foi a morte de Cristo na cruz, ali, nesse momento, há essa transformação de aperfeiçoar a perfeição. Porque ali se fez algo que era para toda a eternidade. Um sacrifício que iria se valer por toda a eternidade. Não teria outro sacrifício, né? Não ia ter outro sacerdote entrando com um novo sacrifício. Ali Cristo está falando, o sacrifício aqui sou eu, né? E acabar com o pessoal se sacrificando, que o povo faz hoje. Se sacrifica para tentar justificar algo que Deus já não precisa. E aí ele pega aquela perfeição e se... numa maneira santa, mas não é que acrescenta, mas existe esse algo a mais, esse sangue ali apresentado da perfeição, que traz uma perfeição contínua. Eu entendo aqui que é uma perfeição contínua esse aperfeiçoamento. É uma perfeição contínua para mim e para você. A qual por esse momento, hoje aqui a gente pode se adentrar nesse santo dos santos, sendo justificado e limpo, porque o pecado ele já não se faz mais força alguma sobre a sua vida. Amém, Jesus. E hoje você, por conta disso, meus irmãos, é tão perfeito esse sacrifício que ele te justifica, ele te purifica, ele te faz santo na presença de Deus por conta do que Cristo fez pela obediência, que não só existe essa perfeição, que vamos dizer que nesse pacote da perfeição, ele ainda vira assim, vaso, eu derramei aquele sangue, e hoje você pode chamar filho também, como eu sou. Somos chamados filhos de Deus, né? E aí isso é poderoso, porque assim, aí muita gente fala, mas por que eu tenho que seguir esta palavra? Porque ele não tinha pecado, ele não tinha mancha alguma, ele viu os sacrifícios que eram feitos, se tornou sacrifício, e através desse sacrifício houve uma obediência. E através dessa obediência veio o resgate de toda a humanidade. E essa obediência que quando fala, né, Paulo, que a perfeição se aperfeiçoou ali para que trouxesse salvação para a minha vida e para a sua vida. Mas ele continua dizendo, meus irmãos, esse sacrifício já é a graça na sua vida. É um favor imerecido, algo que por minha vida, por sua vida, a gente nunca conseguiria alcançar e nunca conseguiria pagar. Mas ele te pede uma coisa no final desse versículo: para aqueles que obedecem. Deus te oferece tudo isso, meus irmãos. A herança, a principal herança é ser chamado de filho, de ter esse momento de intimidade, de reconhecer o sangue de Cristo, a salvação. Mas ele pede algo de você, vaso: a obediência a ele, o reconhecimento do que ele fez por sua vida, o valor que tem isso, o valor da perfeição que foi aperfeiçoado. E ele pede uma obediência da minha vida e da sua vida. E essa obediência, meus irmãos, é a entrega. É a entrega completa. Se derramar, né, Diego? Interessante que o versículo fala assim, para todos. Não é para mim, não é para o Diego, não é para o pastor da sua igreja, não é para
missionário, de oração, não, é para todos. Ele está dizendo assim, se todos, não está tirando ninguém e nem também colocando, ele está dizendo assim, se todos me obedecer, seguir os meus caminhos ali, vai ter o quê? A eterna salvação. Glória a Deus, louvado seja o nome de Cristo. Tá, glória a Jesus. E assim, Vaso, aproveitando essa mensagem tão profunda que remete a um momento tão importante, assim, é interessante que a gente tenha esse momento na igreja, que é a ceia do Senhor, e para mim, assim, é um momento que eu espero o mês inteiro, assim, para ter, sabe? Ter esse momento, assim, é um momento de glória demais, irmãos, é um momento, assim, é um momento dedicado, não que os outros cultos não sejam para Jesus e tudo por Ele, mas é algo, assim, diferente de compartilhar, ver e ali ter essa comunhão do sangue do corpo de Cristo, a qual acabamos de ler, que é a expiação perfeita. É um momento de uma entrega, né, e trazer à memória uma obediência que Cristo entregou para a nossa vida, né? Que se a gente obedece, a gente faz o que a gente vem ceiar para trazer a memória daquele sacrifício na cruz do Calvário. Então é algo que traz, assim, além de ser um culto poderosíssimo, é onde naquele momento eu falo, vale a pena passar tudo que a gente passa porque ele obedeceu e vai nos levar para junto do Pai. Então isso não tem valor, Diego. Não tem preço que possa pagar essa obediência, né? Essa perfeição da entrega, né? A entrega da perfeição. Isso é lindo demais, né? Você para para olhar assim, você para para pensar, você fala, mas como é que pode isso? Não tem como explicar, né? É mistério de Deus. Como é que você vai explicar mistérios de Deus? Aquele que se foi perfeito e falou, não, vou melhorar o negócio. Vou fazer mais perfeito ainda. E aí ele faz, dizendo, a obediência deixa tudo perfeito, né, Diego? Isso é lindo, né? Amém. Aleluia, Jesus. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por este momento na Tua presença. Obrigado, Senhor, por este capítulo, ó Pai, do livro de Hebreus. Algo, Senhor, que aos olhos dos homens, ó Pai, parece insignificante. O que é, Senhor, obedecer? Muitas das vezes obedecemos, ó Pai, a leis humanas. Obedecemos, ó Deus, ó Pai, estatutos criados, ó Pai, para poder até mesmo seguir numa sociedade. Mas a Tua palavra diz que a obediência me leva para a salvação. Que o Senhor possa, ó Pai, neste momento, levar os Teus filhos, ó Pai, a obedecer. Porque obedecendo, Senhor, nós iremos, ó Pai, herdar, ó Pai, a eterna salvação na Tua presença. O interessante, ó Pai, é que todo mundo tem que seguir leis, mas todos que obedecem, ó Pai, a Tua palavra diz que terá eterna salvação. Que o Senhor visite, Senhor, cada homem, ó Pai, que estará vendo, Senhor, este vídeo, vendo, Senhor, esta palavra. Que o Senhor possa entrar, ó Pai, com profundidade no seu coração, ó Pai. E que eles venham entender e compreender, ó Pai, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente Deus, ó Pai. Assim eu te louvo e te exalto, Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. 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 Até a próxima. Abraços fortes. Ai.